Estamos de volta e o Senac de Itajaí recebeu um equipamento que pode revolucionar a forma como os idosos são tratados na rede pública e particular de saúde. O simulador dos efeitos avançados da velhice está percorrendo todo o estado. Esta é uma nova tecnologia que permite aos alunos sentirem as mesmas dificuldades que os idosos enfrentam diariamente. A nossa equipe, evidentemente, foi até lá conferir este equipamento e aí traz todos os detalhes para você de casa. O equipamento é parecido com talas que são usadas para manter membros sem movimentos nos casos de lesão ou fratura. Mas desta vez elas estão sendo usadas para levar jovens e adultos a sentir o peso dos anos, literalmente nas costas. Essas dificuldades para mim é em virtude do caminhar. Você tem um peso maior nas suas pernas, então te dificulta dar grandes passos, então você limita ali na quantidade dos passos. Ao enxergar, principalmente, ao você ver o seu visual, ele diminui muito. Passa a ter uma visão mais limitada e fosca também, né? E os braços, você sente muita dor nos braços e nas costas, é bastante intenso, que faz com que você não fique com a sua coluna reta, sempre mais arcada, porque te dá uma melhoria ao caminhar. Nas mãos, principalmente, de sensibilidade. As mãos, a parte de, ao usar esse equipamento, eu senti muito as mãos, a sensibilidade de segurar um objeto, de sentir esse objeto, saber se ele é quente, se ele é frio, então é muito engraçado. O simulador foi utilizado no Senac de Itajaí, nos cursos de técnico em enfermagem e cuidador de idosos. A ideia é fazer com que os alunos sintam as mesmas dificuldades que os idosos sentem com o passar dos anos. O cuidador, o técnico em enfermagem, enfim, as pessoas que se propõem a cuidar do outro, eles se aproximam muito do que é o envelhecer, né? O que é o envelhecimento, as etapas do processo do envelhecimento, elas ficam muito bem evidenciadas aqui por conta das limitações que a idade nos traz. Então acaba que desperta um novo cuidar. A gente acaba entendendo por que o idoso fica limitado, por que o idoso não consegue tal função como até então ele fazia muito bem. A gente começa a pensar e se colocar no lugar do idoso para poder cuidar melhor dele. Giliane foi a modelo para demonstrar a dificuldade que as pessoas com idade avançada passam no dia a dia. Ela recebeu os equipamentos necessários para isso. Um colete foi usado sobre as costas, forçando a pessoa a adotar uma postura de envelhecimento. Nas pernas e braços são colocados pesos e nas mãos e cotovelos são colocados pads, que restringem os movimentos nas articulações. Luvas simulam a perda de tato. Um óculos especial simula a perda da visão periférica e os efeitos de uma catarata. Tampões de ouvido simulam a perda de audição. Giliane explica que todo o tratamento com pessoas idosas muda a partir de hoje. Com certeza, em auxílio de estar ajudando, em ter mais paciência, né, principalmente com o idoso, você está auxiliando ele ao segurar uma caneta, ao assinar um documento, que eles precisam assinar um documento para um atendimento, ao segurar a caneta, mostrar como segurar a caneta, que às vezes eles têm a dificuldade, a tremura de estar assinando o seu nome, e você tem ali o auxílio até mesmo de levantar. Para o psicólogo e mestre em educação e lesões do trabalho, estes exercícios mexem com as pessoas que trabalham com os idosos. Uma das coisas fundamentais é o trabalho que a gente faz em relação à empatia. Se colocar na lógica da vivência desse idoso é fundamental para o aluno poder perceber e estar mais sensível a essas limitações com as quais o idoso passa. Então, assim, a experiência de se colocar no lugar do outro, ela é vivenciada quando o aluno passa pelo simulador e sente o que é mais ou menos o contexto de vida de um idoso. Marina é estudante de enfermagem no Senac de Itajaí e afirma que depois dessa experiência, os cuidados com as pessoas idosas vai ser ainda maior. A gente dá mais importância para os idosos, né? Ver como os idosos se sentem, né? Quando tem dificuldade para fazer as coisas, uma pessoa jovem já não dá tanta importância, né, para isso, porque como a gente é jovem não sente essa dificuldade. Mas aí os idosos, quando a gente vê os idosos passa pela pele deles, a gente dá mais valor, né, dá mais cuidado, dá mais atenção. O objetivo do projeto é demonstrar o sacrifício e as dificuldades que os idosos passam para ir a qualquer lugar ou até mesmo para um simples movimento de sentar
e levantar. Certamente auxilia, porque você tem um pouquinho mais de fragilidade ao entender a necessidade daquele cuidar. O idoso, muitas vezes, ele tenta, né, ser ágil, tenta ser como ele era antes, e tu acaba entendendo que com essas limitações, com esse peso, com a dificuldade nas articulações, na movimentação, enfim, todas aquelas etapas do processo do envelhecimento, você entende que isso é realmente fisiológico, que faz parte do envelhecimento dele, que a gente precisa ter estratégias no cuidar deste idoso. Olha, primeiro eu quero chamar a atenção para vocês que estão acompanhando o nosso MCA Notícias. Todo dia eu falo aqui dos cursos de qualificação, cursos técnicos de SENAC, de curta duração. Quando eu coloco para você que vale a pena você agregar no seu currículo essa marca, são situações como essa que você acompanhou. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de colocar aqui. Segundo, quando terminar o programa aqui, eu vou ligar para o Laerson, diretor do SENAC. Primeiro, damos parabéns a ele por esse trabalho maravilhoso. E segundo, como eu tenho uma certa amizade com o Laerson, vou sugerir ao Laerson que faça, esse curso é um curso de formação profissional para técnico em enfermagem e técnico em cuidador de idosos. Isso é um curso. Eu vou pedir para o Laerson, se é possível, o SENAC, em parceria com a CDL, com a Associação Comercial, ou enfim, com alguma um outro órgão aqui, desenvolvimento social, criar uma forma de um evento ou cursos de curta duração ou palestras que convidem filhos de idosos, famílias, pais, mães, filhos, para participar desse tipo de simulação e ouvir o que está sendo dito aí. Muitas vezes você em casa não tem noção da dificuldade que o seu pai, que já tem mais idade, ou sua mãe, ou seu avô, está passando por limitações. E a gente acha que é frescura, muitas vezes, que aquela pessoa está reclamando. O filho tem muito disso. Acha que o pai, a mãe, o avô está reclamando que é frescura. Então, vivendo uma experiência dessa, quem sabe mude um pouquinho esse comportamento, humanize mais o comportamento e o atendimento dele com aquelas pessoas que fazem parte do seu dia a dia, da sua família, e que porventura já chegaram nessa fase da vida em que as dificuldades motoras e outras mais de visão, de tato, elas começam a ser mais frequentes e mais intensas. Então você que está em casa nesse momento assistindo a essa matéria, que vamos torcer para que a gente consiga junto ao SENAC, né, que o Laerson consiga, o diretor do SENAC, consiga fazer com que isso se torne palestra, isso possa ser levado a grupos de pais, enfim, famílias possam ter mais acesso a isso e um conhecimento rápido dessa dificuldade. Eu tenho certeza, como disse o psicólogo, isso vai sensibilizar um pouco mais as pessoas no trato com as pessoas de mais idade. Serve para mim, serve para você, serve para todos nós, que ainda não chegamos nessa idade. E vamos torcer para que um dia possamos chegar nessa idade e ter pessoas qualificadas e pessoas com um tratamento diferenciado para te atender na hora que você precisar, né? Quando tiver as suas limitações.